Pense por um instante na dor, não a dor de um golpe, de uma ferida aberta que todos podem ver e entender. Pense em uma dor diferente, uma dor sutil, interna, uma agulha que te perfura a alma e desaparece, te fazendo questionar a própria sanidade. É uma dor que te isola, porque como explicar para o mundo um sofrimento que não tem causa aparente? Agora, imagine que essa dor não seja um acidente. Imagine que ela seja um plano, uma arquitetura, uma vingança costurada em silêncio, fio por fio. Esta é a história de como o poder, o luxo e a arrogância foram desfeitos por dentro, por uma agulha invisível. É uma jornada para dentro da mente de quem oprime e, mais fundo ainda, na mente de quem, um dia, decide revidar. O alfinete invisível. Vamos começar essa história pelo fim, ou melhor, pelo efeito. Esqueça por um momento a senzala, o chicote, a cana-de-açúcar. Quero que você entre nos aposentos de uma senhora de engenho em 1829. Sinta o cheiro de perfume francês, misturado à umidade de Pernambuco. Veja os vestidos volumosos, as joias, os espelhos que refletem uma vida de poder absoluto. A vida dela é um teatro, e ela é a atriz principal. Cada gesto é calculado, cada olhar é uma ordem. O mundo dela é feito de certezas. A certeza de sua superioridade, a certeza de seu conforto, a certeza de que seu corpo é um território inviolável, protegido por camadas de seda e de status. Mas é exatamente aí, nesse santuário de arrogância, que o inexplicável começa a acontecer. Um dia, ao se sentar para o almoço, ela sente uma pontada aguda nas costas, um espasmo. Ela se ajeita na cadeira, disfarça o incômodo. No outro dia, ao caminhar pelo jardim, a mesma dor, agora na lateral do corpo, como uma picada de vespa. Ela chama sua mucama, Joana, pede que ela inspecione o vestido, a anágua, a pele. Joana, com seu olhar baixo e suas mãos ágeis, não encontra nada, absolutamente nada. E isso se repete, dia após dia. A dor se torna sua sombra, uma companheira invisível que a ataca sem aviso, em momentos de festa, de repouso, de oração. Ela começa a se irritar, grita com os criados. Acusa as costureiras de desleixo, mas a dor persiste, zombando de seu poder. Os médicos são chamados, falam em nervos, em histeria, em males do útero, diagnósticos convenientes para o sofrimento de uma mulher que eles não conseguem explicar. Ela está sendo aprisionada dentro de seu próprio corpo, atormentada por um inimigo que ninguém mais pode ver. O que ela não sabe, o que ela não pode sequer imaginar, é que seu inimigo a observa todos os dias e que a causa de sua agonia está mais perto do que ela pensa. Está vestida nela. A anatomia de um vestido. Para entender a genialidade da vingança de Joana, a gente precisa primeiro entender uma coisa. Em 1829, um vestido não era apenas um vestido. Era uma declaração. Era uma fortaleza. Pense comigo. Naquela sociedade, a aparência não era um detalhe, era tudo. E o vestido da senhora de engenho era a mais alta expressão de seu poder. Ele era a fronteira visível que a separava do resto do mundo, especialmente das pessoas que ela possuía. Vamos dissecar essa peça. Os tecidos não eram algodão rústico. Eram sedas, brocados, veludos, materiais que viajavam meses em navios vindos da Europa. Cada metro daquele pano representava o lucro de incontáveis vidas gastas no campo, sob o sol. O simples ato de usá-lo era uma demonstração de riqueza e de domínio. As cores, os bordados, as rendas, tudo gritava: eu estou acima de vocês, eu pertenço a outro mundo. O vestido era literalmente a pele social da senhora. E a complexidade. A moda da época exigia múltiplas camadas. Havia a anágua, o espartilho que apertava a cintura até a falta de ar, e depois o vestido principal. Era uma armadura que a protegia do contato físico, do suor,
da poeira, da realidade do mundo que a cercava. Era uma estrutura projetada para imobilizar, para criar uma postura de realeza, para impedir movimentos bruscos. O vestido forçava a senhora a ser uma estátua de si mesma, uma figura de poder intocável. É aqui que a mente de Joana começa a brilhar. Ela, como mucama, conhecia cada dobra, cada costura, cada segredo daquela fortaleza de tecido. Ela sabia que o vestido era o orgulho de sua senhora, e ela entendeu que para ferir de verdade alguém que se esconde atrás de uma armadura, não se ataca por fora, se ataca por dentro. Ela percebeu que o maior símbolo de poder daquela mulher era também sua maior vulnerabilidade. Porque ninguém, absolutamente ninguém, suspeitaria de um ataque vindo de algo tão íntimo, tão pessoal, tão... dela. O vestido não era apenas o alvo, era o cúmplice perfeito. A arma que floresce na seca. A escolha da arma revela a alma do vingador. Joana poderia ter usado cacos de vidro, agulhas de costura, qualquer objeto pontiagudo, mas a escolha dela foi poética, foi específica, foi uma declaração de identidade. Ela escolheu os espinhos de mandacaru. E essa escolha, meu amigo, muda tudo. Vamos pensar no que é o mandacaru. Ele não é uma planta de jardim, uma flor delicada que enfeita a varanda da casa grande. O mandacaru é a própria essência do sertão nordestino. É um cacto que sobrevive onde nada mais parece sobreviver. Ele enfrenta o sol impiedoso, a terra rachada, a falta de água. E mesmo assim, ele se ergue forte, verde, e ainda tem a audácia de dar uma flor de uma beleza estonteante. O mandacaru é um símbolo de resiliência. É a prova de que a vida pode ser dura, pode ser brutal, mas ela insiste, ela resiste. Os espinhos do mandacaru não são como os de uma roseira, que se quebram com facilidade. São agulhas naturais, rígidas, afiadas, projetadas pela natureza para proteger a vida que existe dentro da planta. Eles são uma armadura natural, forjada na adversidade. Você consegue perceber a profundidade disso? Joana, uma mulher que vivia sob a brutalidade do sistema, escolheu como arma os espinhos de uma planta que era o maior símbolo da capacidade de resistir a essa mesma brutalidade. Ela não pegou uma arma do mundo de sua senhora. Ela não usou uma faca da cozinha, um objeto que pertencia à casa grande. Ela foi buscar sua arma na sua própria terra, na sua cultura, na paisagem que a cercava e que, assim como ela, resistia. Ao costurar aqueles espinhos nas roupas da senhora, Joana não estava apenas inserindo objetos pontiagudos. Ela estava simbolicamente injetando a resiliência, a dureza e a dor do seu mundo no mundo asséptico e protegido de sua opressora. Ela estava forçando a senhora a sentir, na própria pele, a natureza áspera da terra que ela explorava, mas não conhecia. A arma não era apenas um instrumento de tortura, era uma mensagem. Uma mensagem que dizia: você vai sentir um pouco do que é ser daqui. Você vai sentir a força que nasce da dor. A mão que veste é a mão que fere. Agora que entendemos o alvo e a arma, precisamos olhar para a executora, a mente por trás de tudo, Joana. E para entender a genialidade do plano dela, precisamos entender a função que ela ocupava. Joana não era uma trabalhadora do campo vista à distância. Ela era uma mucama, uma criada de dentro de casa, provavelmente a costureira ou a camareira pessoal da senhora. Ela vivia na zona mais íntima e perigosa da estrutura de poder, a proximidade. Pense na relação entre uma senhora e sua mucama. É uma das dinâmicas mais complexas e perversas daquele sistema. Por um lado, exige uma confiança absoluta. A mucama é quem ajuda a senhora a se vestir e a se despir. Ela conhece o corpo de sua proprietária melhor do que o próprio marido dela. Ela conhece suas rotinas, seus segredos, suas fraquezas. Ela ouve as conversas, os desabafos, as fofocas.
Ela é uma presença constante, quase invisível, uma sombra que tem acesso irrestrito aos aposentos mais privados da casa grande. A mão que aperta o espartilho, que ajeita o cabelo, que serve o chá. Por outro lado, essa intimidade é uma farsa. Não existe amizade, não existe afeto genuíno. É uma relação de poder puro. A mucama é, ao mesmo tempo, a pessoa mais próxima e a mais subjugada. Ela precisa ser impecável, prestativa e, acima de tudo, invisível. Sua presença só é notada quando algo está errado. E é exatamente essa dualidade que Joana usa a seu favor. Ela usa a confiança que lhe foi imposta como um manto para esconder suas verdadeiras intenções. A habilidade dela com a costura, uma competência que a tornava útil e valiosa para a senhora, é a mesma habilidade que ela transforma em uma arma. A mão que conserta a renda, que prega um botão, que ajusta uma bainha, se torna a mão que semeia a dor. Ninguém suspeitaria dela. Por quê? Porque ela é a cuidadora. Ela é a facilitadora do luxo de sua senhora. A sua função é garantir o conforto, não o contrário. Joana entendeu que a maior arma que possuía não era a força, mas a confiança que o sistema depositava nela. Ela se escondeu à vista de todos, na posição mais improvável para uma agressora. E a partir dessa posição de suposta lealdade, ela preparou seu ataque, provando que às vezes o servo mais fiel pode ser o inimigo mais perigoso. A costura do ódio, a técnica do sofrimento. Agora, feche os olhos e tente visualizar a cena. Não a cena da dor da senhora, mas a cena da preparação. A cena que ninguém, além de Joana, jamais viu. É noite. O silêncio na casa grande é pesado, quebrado apenas pelo som dos grilos lá fora. Em um canto escuro do quarto de costura, ou talvez em sua própria esteira na senzala, à luz trêmula de uma vela de sebo, Joana está trabalhando. Mas ela não está remendando uma roupa, ela está aprimorando uma arma. Pense na paciência que isso exige. Ela não pode simplesmente jogar os espinhos dentro do forro do vestido. Isso seria amador. O plano precisa de precisão cirúrgica. Ela precisa pegar cada espinho de mandacaru, pequeno, afiado como uma agulha, e costurá-lo individualmente. Ela precisa prendê-lo de uma forma que a ponta fique exposta o suficiente para ferir, mas a base fique firme, escondida na costura, para que não caia ou seja descoberto em uma inspeção superficial. É um trabalho minucioso, demorado, que exige uma concentração absoluta. E o sangue frio, imagine o risco. A cada ponto, a cada nó, ela está arriscando a própria vida. Se for descoberta, a punição seria inimaginável, uma morte lenta e exemplar. O som de passos no corredor, uma porta que se abre de repente. O terror de ser pega deve ter sido constante, mas ela continua. A mão firme, o olhar focado. Cada espinho que ela costura é um pensamento, uma memória, uma gota de ódio que ela materializa. Este não é um trabalho mecânico, é um ritual. Ela precisa pensar como uma estrategista. Onde colocar os espinhos para causar o máximo de desconforto? Alguns nas costas, onde o espartilho aperta. Outros na lateral, onde o braço roça ao caminhar. Talvez um ou dois perto da cintura para que a dor seja constante, um lembrete a cada respiração. Ela não está apenas costurando espinhos, ela está mapeando o corpo de sua senhora com pontos de dor. Ela está desenhando um mapa de agonia sobre a pele de sua inimiga. Este ato, realizado na solidão da noite, é a mais pura forma de meditação sobre o ódio. É a transformação de uma habilidade ensinada para servir, a costura, em uma técnica refinada de tortura. É a prova de que a opressão, às vezes, não cria apenas vítimas. Ela cria monstros de uma paciência e de uma precisão aterradoras. O corpo como primeiro território. Agora, meu amigo, preciso que a gente dê um passo para trás. Para além da história de Joana e sua senhora, precisamos falar sobre algo mais profundo.
algo que está na raiz de todo o sistema da escravidão. Precisamos falar sobre o corpo humano. Pense nisso. Qual é a primeira e última propriedade que realmente temos? Nosso corpo. É o nosso primeiro território, o espaço onde nossa consciência habita. E a essência da escravidão é, antes de tudo, a violação desse princípio. É a negação do direito de uma pessoa sobre seu próprio território. O corpo do escravizado não lhe pertencia. Ele era um objeto, uma ferramenta, uma propriedade a ser usada, marcada, explorada e descartada. A sua força de trabalho, sua capacidade de gerar filhos, sua própria aparência, tudo era controlado pelo Senhor. A chibata, a marca de ferro em brasa, a corrente, são todas ferramentas para controlar e subjugar esse primeiro território. O sistema inteiro é construído sobre essa premissa. Seu corpo não é seu, é meu. É a desumanização em seu nível mais fundamental. E é aqui que a vingança de Joana atinge um nível de genialidade filosófica. O que ela faz, em essência, é uma inversão radical dessa dinâmica de poder. Ela, a pessoa cujo corpo foi expropriado, decide invadir e colonizar o corpo de sua opressora. Ela não ataca a casa, os bens, a fazenda. Ela ataca diretamente o território corporal da senhora. A dor que ela inflige é uma forma de ocupação. Os espinhos são seus pequenos soldados, suas sentinelas, que estabelecem postos avançados sob a pele da inimiga, lembrando-a a cada segundo de que seu corpo não é mais um santuário inviolável. Joana está, simbolicamente, fazendo com a senhora o que o sistema fez com ela. Ela está dizendo: você achou que podia controlar meu corpo? Pois agora eu controlo o seu. Você não pode mais se sentir segura em sua própria pele, porque eu estou lá. Eu habito sua dor. É um ato de reconquista. Uma reconquista brutal, perversa, mas em sua lógica interna, perfeitamente simétrica. Ela não está apenas buscando vingança. Ela está redefinindo as fronteiras do poder, provando que mesmo quando se está acorrentado, a mente pode encontrar uma maneira de invadir e assombrar o território do opressor. A prisão de seda, a tortura psicológica. Se a gente pensar bem, a dor física era apenas o começo do plano de Joana. A verdadeira vingança, a parte mais cruel e refinada, era a tortura psicológica. Joana não queria apenas que sua senhora sentisse dor, ela queria que sua senhora se sentisse louca. Ela queria destruir a mente, a reputação e a sanidade de sua opressora, e a arma para isso era a invisibilidade do ataque. Imagine a situação da senhora. Ela vive em um mundo onde sua palavra é lei, onde sua percepção da realidade é a única que importa. De repente, seu próprio corpo atrai. Ela sente uma dor real, aguda, física. Mas quando ela procura a causa, não há nada. O vestido está perfeito. A pele não tem marcas visíveis, talvez apenas pequenos pontos de inflamação que podem ser confundidos com picadas de inseto ou uma irritação qualquer. Ela se queixa, mas quem vai acreditar nela? Pense na cena. Ela está em um jantar, cercada por outros senhores de engenho. De repente ela se contorce de dor. Todos olham. Ela tenta explicar. Fala de uma pontada, uma agulhada. As pessoas trocam olhares discretos. Coitada, devem pensar. Está nervosa, imaginando coisas. O médico, um homem, já a diagnosticou como histérica, a palavra mágica usada por séculos para invalidar o sofrimento feminino. A dor dela não tem testemunhas, não tem provas. Ela está sozinha em sua agonia. Essa solidão é o veneno. A dúvida começa a corroê-la por dentro. Será que ela está mesmo imaginando? Será que está enlouquecendo? O mundo ao seu redor, seu mundo de certezas, começa a desmoronar. Seu poder era baseado na sua autoridade inquestionável.
Mas como pode ter autoridade alguém que não tem controle nem sobre as próprias sensações? Joana, com seus espinhos invisíveis, não estava apenas ferindo a pele da senhora. Ela estava desfazendo a reputação dela, ponto por ponto. Ela a transformou, aos olhos da sociedade, em uma mulher fraca, instável, delirante. Ela a aprisionou em uma jaula feita não de barras de ferro, mas de seda, de rendas e da descrença de todos ao seu redor. E essa, meu amigo, é uma prisão da qual não há escapatória. O silêncio de Joana, o poder de observar. Enquanto a casa grande se enchia com os ecos da dor e da frustração da senhora, havia um ponto de silêncio absoluto, um ponto de calma aterradora. Esse ponto era Joana. Agora, quero que você se coloque no lugar dela. Imagine a cena. A senhora grita, se contorce, acusa, e Joana está lá, parada, com seu olhar baixo, impassível. Ela é a única pessoa em todo o mundo que sabe a verdade, a única que conhece a causa daquele sofrimento, e ela não diz nada. Esse silêncio é a parte mais ativa de sua vingança. É um silêncio que observa, que calcula, que saboreia. Pense no poder que existe nesse ato. Todos os dias, Joana precisa cuidar da mulher que ela está torturando. Ela precisa inspecionar o vestido, o mesmo vestido que ela armou. Ela precisa tocar a pele inflamada, talvez até aplicar uma pomada para aliviar a dor que ela mesma causou. E ela faz isso com a mesma expressão de servidão de sempre, sem um tremor na mão, sem um brilho de triunfo no olhar. O que se passava na mente dela nesses momentos? É uma pergunta que nos leva ao coração da natureza humana. Será que ela sentia satisfação? Um prazer frio e sombrio ao ver sua algoz pagar por cada humilhação? Ou será que havia medo, o pânico constante de que um deslize, um olhar demorado demais, pudesse entregar todo o plano? Talvez houvesse até um traço de culpa, um lampejo de humanidade ao testemunhar um sofrimento tão íntimo, mesmo que merecido. Ou, quem sabe, não houvesse nada, apenas o vazio, apenas a sensação de estar cumprindo uma tarefa, um destino, a conclusão lógica de uma equação de dor que ela não começou, mas que decidiu terminar. O poder de Joana não estava mais na agulha ou nos espinhos, estava em seu autocontrole absoluto, em sua capacidade de se tornar uma espectadora de sua própria obra-prima de crueldade. Ela se transformou em um espelho que refletia para a senhora uma imagem de lealdade e cuidado, enquanto secretamente ela era a fonte de toda a agonia. Esse silêncio, essa observação paciente, era a última volta do parafuso. Era a prova de que Joana não estava agindo por um impulso de raiva. Ela estava executando um plano com a frieza de um general no campo de batalha. E seu rosto, impassível, era seu maior disfarce. O grito no quarto de costura. Até agora, nós vimos a vingança de Joana como um ato de uma frieza e de uma inteligência quase sobre-humanas. É fácil admirá-la, temê-la, mas é difícil se conectar com ela, porque falta uma peça, a peça que transforma o monstro em ser humano. Falta o motivo. Uma vingança dessa magnitude não nasce do nada. Ela não nasce de um castigo comum, de um trabalho extra, de uma palavra dura. Ela nasce de um ponto de ruptura, de um momento em que a alma se parte. E na história de Joana, esse momento tem um som, o som de um grito. Precisamos voltar no tempo, algumas semanas ou meses antes do primeiro espinho. Estamos no quarto de costura. Joana está trabalhando, talvez ensinando sua filha pequena, uma menina de 6 ou 7 anos, a arte da linha e da agulha. A menina, com seus dedos desajeitados, tenta imitar a mãe. É uma cena de uma ternura frágil, um pequeno oásis de humanidade no meio da brutalidade do sistema. De repente, a senhora entra na sala. Ela está de mau humor. Talvez uma dor de cabeça, talvez uma briga com o marido. Ela vê a menina e talvez a menina, assustada, tenha deixado cair um carretel de linha cara.
ou talvez tenha espetado o dedo e uma gota de sangue tenha manchado um tecido importado. Um erro pequeno, insignificante, mas para a senhora naquele dia, aquele erro é o estopim. Ela não vê uma criança, ela vê um prejuízo, uma falha, uma propriedade com defeito. E ela reage com a crueldade desproporcional que o sistema lhe permite. Ela arranca a menina das mãos de Joana, e o castigo que ela aplica é de uma perversidade específica. Talvez ela queime os dedos da menina na chama de uma vela, para que aprenda a não estragar o que é dos outros. Ou talvez a venda para um engenho distante como punição pelo erro, separando mãe e filha para sempre. E nesse momento, enquanto sua filha grita, algo em Joana se quebra. O grito daquela criança não é apenas um som, é a gota final. É a prova de que naquele sistema não há espaço para o amor, para a maternidade, para a humanidade. A dor de Joana, até então uma dor coletiva, uma dor surda pela sua condição, se torna uma dor aguda, pessoal, insuportável. O grito de sua filha ecoa dentro dela e apaga tudo o mais. Apaga o medo, apaga a submissão, apaga a esperança. E no lugar nasce uma clareza terrível, uma certeza. A certeza de que aquela dor precisa ser devolvida. O plano não nasceu do ódio, nasceu do grito de uma criança no quarto de costura. E cada espinho que Joana costurou depois daquele dia foi uma tentativa de silenciar aquele grito dentro de sua própria cabeça. A justiça poética, a simetria da dor. Depois de ouvir o grito no quarto de costura, a gente começa a entender que a vingança de Joana não foi aleatória. Foi uma resposta terrivelmente específica. E quando olhamos de perto, percebemos uma simetria quase matemática, uma justiça poética na forma que ela escolheu para devolver a dor. Pense comigo. O que a senhora fez? Ela puniu a filha de Joana através de suas mãos, de seus dedos, a ferramenta que a menina estava aprendendo a usar para criar, para costurar. Ela atacou a habilidade, a herança que Joana estava passando para sua filha. E o que Joana faz em troca? Ela usa a sua própria habilidade, a costura, para atacar a senhora. Ela transforma a mesma arte que foi a causa da punição de sua filha na arma da vingança. É um espelho perfeito. Você usou a costura para me causar a maior dor da minha vida, pois eu vou usar a costura para te devolver essa dor dia após dia. É uma lógica impecável, uma rima cruel. Vamos mais fundo. A dor da senhora era invisível, certo? Uma dor que ninguém via, que ninguém acreditava. Agora pense na dor de Joana, a dor de uma mãe escravizada. Uma dor que a sociedade inteira escolhia não ver. A perda de um filho, a humilhação diária, o medo constante, eram sofrimentos invisíveis para o mundo dos senhores. Eram considerados apenas parte do sistema, coisas que acontecem. Ao infligir uma dor que não podia ser provada, Joana estava forçando sua senhora a experimentar pela primeira vez a agonia de um sofrimento desacreditado. Ela estava dizendo: bem-vinda ao meu mundo, o mundo onde a sua dor não importa para ninguém. Essa simetria é o que eleva a vingança de Joana de um simples ato de violência para algo próximo de uma obra de arte macabra. Cada detalhe da punição foi desenhado para espelhar a ofensa original. A dor da senhora não era apenas uma dor física, era a dor de ter seu orgulho ferido, o vestido, de ter sua identidade atacada, a beleza e o status, de ter sua sanidade questionada, a dor invisível. Joana não queria apenas que sua senhora sofresse, ela queria que ela sofresse da mesma forma que ela a fez sofrer. Ela não buscou a lei dos homens, que jamais a ouviria. Ela criou sua própria lei, a lei do espelho. E essa lei, meu amigo, não prevê perdão, apenas o reflexo exato da dor que lhe foi entregue, o legado do espinho. Uma história como essa não termina com a última alfinetada.
a gente fica com a pergunta: e o que aconteceu depois? A verdade é que os registros oficiais, os livros de história escritos pelos vencedores, jamais mencionariam um evento como este. Uma história sobre uma senhora enlouquecida por uma dor misteriosa e uma escravizada silenciosa. Para a história oficial, isso não é um fato, é um constrangimento. É uma nota de rodapé que precisa ser apagada. Então não vamos encontrar o destino de Joana em um documento formal. Mas a ausência de registro não significa o fim da história. Significa que a história mudou de dono. Ela deixou de pertencer aos senhores e passou a pertencer ao povo. Ela sobreviveu da única forma que as histórias dos oprimidos sobrevivem, através do sussurro. Imagine as outras escravizadas da fazenda. Elas observavam. Elas sabiam da crueldade da senhora. Elas sabiam do acidente com a filha de Joana. E elas viam a decadência de sua opressora. Elas conectaram os pontos. Talvez Joana, em um momento de confiança, tenha contado seu segredo para uma amiga. Ou talvez o segredo nunca tenha sido contado, apenas entendido. E essa história se tornou uma lenda contada à noite na senzala, para as gerações mais novas. Uma história não sobre uma assassina, mas sobre uma vingadora, uma heroína trágica. Cuidado, diria uma mãe para sua filha, não provoque a ira de quem não tem nada a perder. A história de Joana se tornou um conto de advertência. Uma advertência para os opressores de que a crueldade gera consequências imprevisíveis e uma fonte de inspiração para os oprimidos, a prova de que existem, sim, maneiras de revidar, mesmo que silenciosas. O legado do espinho não é a dor física que ele causou, é a história que ele criou. Uma história que deu poder, que deu uma sensação de agência para pessoas que eram tratadas como objetos. Saber que uma delas, uma mulher como elas, conseguiu invadir a fortaleza da Casa Grande e destruir sua inimiga por dentro, isso tem uma força imensa. A senhora, com o tempo, provavelmente morreu, louca e desacreditada. Joana talvez tenha sido vendida, talvez tenha fugido, talvez tenha simplesmente vivido o resto de seus dias em silêncio. Seu destino pessoal se perdeu no tempo, mas a sua história, a sua lenda, essa se tornou imortal. Porque ela deixou de ser a história de uma mulher e se tornou o símbolo de uma ideia, a ideia de que nenhuma opressão é tão absoluta que não possa ser desafiada. A dor que ninguém vê. Agora que a gente mergulhou fundo na história de Joana, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Vamos por um instante tirar essa história de 1829 e trazê-la para perto de nós. Porque a vingança de Joana, no fundo, é uma metáfora poderosa para uma verdade universal. Uma verdade sobre a dor que ninguém vê. Pense nisso. Quantas pessoas ao nosso redor, hoje, agora, estão carregando seus próprios espinhos invisíveis. A história de Joana é a história de uma dor que foi sistematicamente ignorada. A dor dela como mulher, como mãe, como pessoa escravizada, simplesmente não existia para o mundo que a oprimia. Era invisível. E o que ela fez foi pegar essa invisibilidade e transformá-la em uma arma, forçando sua opressora a sentir na pele o que é ter um sofrimento que ninguém reconhece. Isso, meu amigo, acontece todos os dias, em escalas diferentes. Pense no colega de trabalho que sorri o dia todo, mas que por dentro está sendo corroído pela ansiedade. Pense na pessoa que serve o seu café, sempre educada, mas que carrega o peso de humilhações silenciosas para sustentar sua família. Pense nas estruturas de poder que existem hoje no escritório, na sociedade, até mesmo dentro de casa. Quantas vezes a dor de alguém que está em uma posição de menor poder é minimizada, ridicularizada ou simplesmente ignorada? É frescura, é exagero, está fazendo drama. Já ouviu isso?
É a versão moderna do diagnóstico de histeria que a senhora de Joana provavelmente recebeu. A história de Joana nos força a olhar para essas dores. Ela nos dá um choque de autoconsciência. Ela nos pergunta: e você? Quantas dores você não está vendo ao seu redor? E mais fundo, quantas dores dentro de você estão sendo ignoradas pelos outros? Todos nós, em algum momento, já nos sentimos como a senhora, atormentados por algo que não conseguimos nomear. E todos nós, em algum momento, já nos sentimos como Joana, carregando um sofrimento que o mundo se recusa a validar. A história dela é um espelho brutal que nos obriga a desenvolver a empatia, a habilidade de olhar para além da superfície, de tentar enxergar os espinhos que os outros carregam por dentro, porque a maior parte do sofrimento humano não é visível. Ele está costurado por dentro, em silêncio. A história costurada em nossa pele. No final, o que sobra da história de Joana de Jaboatão? Sobra uma lenda, um aviso, uma reflexão. Mas sobra algo mais, algo que é muito mais íntimo e ao mesmo tempo muito maior. A história dela nos mostra que o passado não é um lugar distante que a gente visita em livros. O passado é uma força viva. É um conjunto de atos, de dores, de resistências e de silêncios cujas consequências estão, de uma forma ou de outra, costuradas em quem nós somos hoje. Pense na imagem final. A vingança de Joana foi costurar a dor na pele de sua senhora. Mas se a gente olhar para a nossa própria história, a história do Brasil, não é exatamente isso que temos? Uma nação construída sobre a dor de milhões, uma dor que muitas vezes foi ignorada, minimizada, escondida sob as camadas de um discurso de progresso e de harmonia. As cicatrizes da escravidão, a desigualdade, o preconceito, não são como os espinhos de Joana? Feridas que estão lá, por dentro do tecido social, causando uma dor constante, mesmo que muitos finjam não sentir ou não ver. A jornada pela mente de Joana é, no fundo, uma jornada para dentro de nós mesmos. Ela nos força a fazer um inventário, a olhar para a nossa própria pele, para a nossa própria história e perguntar: quais são os espinhos que eu carrego? Quais dores herdadas ou vividas moldam quem eu sou? E talvez mais importante, quais espinhos, sem perceber, eu ajudo a costurar na pele dos outros? A autoconsciência que essa história desperta é brutal. Ela nos tira do lugar de meros espectadores e nos torna participantes. Finalmente, a história de Joana é a prova definitiva de que você pode acorrentar o corpo de uma pessoa. Você pode roubar seu nome. Você pode controlar seu tempo. Mas você nunca poderá colonizar por completo o território da consciência humana. É nesse lugar, no silêncio da mente, que nascem os planos, as poesias, as vinganças e as revoluções. A história de Joana de Jaboatão não é sobre o passado. É sobre a indomável capacidade do espírito humano de dizer não, mesmo que esse não seja sussurrado com uma agulha e uma linha na escuridão. E esse sussurro, meu amigo, ecoa até hoje, costurado na nossa própria pele.